Declaro aberta a presente sessão, passando pela vereador Zé Márcio Filho, para chamar do senhor e senhores vereadores. Vereadora Ana Hora, Anivaldo Lobão, Antônio Holanda, Chico Filho, Davi Davino, Dudu Ronalça, Eduardo Canuto, Fátima Santiago, Zé Márcio Filho, João Zomena, Kelma Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luz, Sami Malta, Zerlane Mendonça, Silvana Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. 8 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, passo para o vereador Zé Márcio Filho para a leitura da ata. Ao 7 de novembro de 2018, às 15 horas, sob o presidente do vereador Câmara Vieira, reunido-se na Associação Comercial, a Câmara Municipal de Maceió, com a presença dos vereadores Sami Malta, Zerlane Mendonça, Aparecido, João Nomeno, Luciano Marinho, Delano, foram justificadas a ausência de demais vereadores. Passada para o grande expediente com o primeiro orador, vereador Luciano Marinho. Teve a matéria que sobre a possibilidade de aumento dos vereadores nessa casa. Reis não se favorável. Fala que essa discussão já vem sendo arrastada há algum tempo nessa casa, que essa proposta foi assinada por vários pares, onde espera que o mesmo se para se posicionar. Diz que a proposta é prevista na Constituição com base no número da população, bem como esse orçamento não vai aumentar por ter mais parlamentares nessa casa. E não entende toda essa celulema em vista que a matéria não tem nada de imoral nem legal. O segundo orador, Silvio Camelo, para a mesa do dia dos radialistas, em tempo de fazer um breve relato sobre a contribuição histórica da categoria. Vai dar luz para a menção dos vereadores colocando-se contrário ao referido projeto, onde passa a surgir que seja realizada uma audiência pública para discutir essa questão. Em seguida, que a Santa Casa aprovou empréstimo de 70 milhões para o Executivo, onde também entende que o momento de empréstimo não é favorável, passando a destacar problemas que o município de Maceió já tem pendente, exemplo do Real Salgadinho. Pela ordem, o Luciano Marinho de se lamentar o vereador referente ao projeto que é o mesmo vereador destacado, lembrando que o mesmo assinou a favor do projeto pelo projeto anteriormente. Tais explicações por que mudou de ideia, que hoje entende que o aumento do vereador não é favorável. Em seguida, discorre sobre a ausência de mais vereadores da sessão, que em seu entendimento sinaliza a não concordância da proposta em questão. Passando para o programa de experiência, foram os projetos de lei número 104, 142 de 2018, 142 de 2018, 143 de 2018, 144 de 2018, 145 de 2018, 150 de 2018, 146 de 2018, 146 de 2018, 149 de 2018, 149 de 2018 e 151 de 2018. Que dispõe sobre o aproveitamento da Casa do Capote no protocolo número 3847 de 2018. Feita chamada ao dia, não houve número legal para deliberar a pauta. No expediente no final, o Lobão agradece a SBT pela ciência prestada no quanto à questão das demandas do Cine Maceió referida ao estudo, o ordenamento nas filas de ônibus. Em seguida, prestigia o projeto Mudar Uber como cita as demandas da Escola Nosso Lar. Após esse exercício, o vereador Silvana Barbosa parabeniza o vereador Lobão por suas ações, porém esclarece que mesmo que a reforma da Escola Nosso Lar vai ser realizada através de uma ação civil pública, e não porque o Executivo atendeu a solução dos vereadores. Diz que é testemunho da boa vontade do vereador Lobão e nosso papel é fiscalizar. Temos o dever de obrigar e trabalhar pelo povo. Em seguida, lamenta a ausência de mais vereadores na sessão. No dia assim, sendo, não temos número legal para liberar a pauta da ordem do dia. Por fim, cita o aumento dos vereadores dessa casa, esclarecendo também que o aumento não vai aumentar as despesas. Lobão disse que vem fazer seu papel trabalhando pelo povo. Para citar as situações dos vereadores e demais pares, junto ao Executivo para a reforma da escola citada. Anteriormente, lamento que essas solicitações não tenham sido atendidas pelo Executivo. Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão e convocada outra para o dia seguinte em horário regimental, dia do que consta lá veio de GT. Em discussão, não havendo que querer discutir, aprovada a ata. Passamos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos. Francisco Filho, inscrito no grande expediente. Vereador Francisco Filho. Senhor presidente, eu vou pôr o microfone que aqui é muito baixo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu uso a tribuna na tarde de hoje para fazer alguns registros especiais. Ontem, aqui neste auditório, nós
lançamos a maior campanha do comércio varejista do estado de Alagoas, Natal Premiado. Começou no dia de ontem, e uma campanha que movimenta todo o comércio de Alagoas, não apenas o de Maceió. Desejo sorte à associação comercial que está encabeçando a campanha, que os comerciantes acreditem na campanha e possam participar efetivamente dessa campanha, aumentando as vendas, e tenho certeza que será mais uma vez sucesso. Ano passado foram mais de 5 milhões em cupons, e esse ano o objetivo é bater essa meta. Nós estivemos também hoje pela manhã numa reunião da Comissão Administrativa do Centro, do qual faço parte, discutindo o final do ano, novembro, dezembro, janeiro, um projeto que foi apresentado pela SENSC no sentido de combater a criminalidade que está no centro. Foi convidado, inclusive, a PM, a Polícia Civil, a apresentar um projeto de reordenamento, um projeto de urbanização daquela área. É importante demais que a gente possa ter esse projeto posto em prática, porque o centro é o maior gerador de emprego e renda da capital e muitas vezes é totalmente abandonado pelos poderes públicos, tanto estadual quanto municipal, e a gente precisa dar uma atenção especial para o centro da cidade. Discutimos muito, propostas foram apresentadas, os empresários estavam lá, se colocar à disposição para, através de parcerias, conseguir colocar em prática algumas das ideias apresentadas, e a gente espera que isso saia aí, enfim, do papel, e a gente possa colocar em prática, e a gente possa ter um centro organizado, limpo, para que os usuários possam e os clientes possam ir ao centro, fazer suas compras. O centro de Maceió é um dos centros mais bonitos e completos do país, o centro de Maceió, e a gente tem que, todos nós, inclusive nós vereadores também, estar atentos a essa situação, porque dos impostos que são pagos no centro da cidade que, por exemplo, é pago o nosso salário. E às vezes a gente esquece isso, né? Prioriza o mercado informal em detrimento do mercado formal, prejudicando a arrecadação do município e prejudicando os próprios investimentos que são oriundos dessa arrecadação. Investimentos na área de saúde, investimento na área da educação, investimentos na área de infraestrutura. A gente cobra tanto de infraestrutura, cobra tanto de saúde, cobra tanto de educação, mas esquece de dar condições ao comércio, dar condições às nossas empresas se instalarem em Maceió, para que a gente possa ter uma arrecadação maior e ter mais investimentos. Então é preciso que o poder público atente a isso. Enquanto vereador, faço a minha parte, cobro das secretarias, cobro do prefeito, faço minha parte aqui na Câmara, analisando a legislação quando chega que diz respeito a algum comerciante ou algum empresário, ou atividade comercial ou atividade empresarial aqui no estado, no município de Maceió. Para quê? Para que a gente possa ter uma condição favorável, vereadora, na hora, para que novos comércios se estabeleçam em Maceió, para que novas empresas possam se estabelecer em Maceió, coisa que não vem acontecendo. Pelo contrário, nós estamos perdendo vários comerciantes, várias empresas para municípios vizinhos por conta da nossa burocracia, por conta de condições que nós, poder público, não oferecemos de atrativos para que essas empresas sejam estabelecidas em Maceió. E o centro é uma realidade clara dessa. Como todos nós já discutimos várias vezes aqui, situações que acontecem no centro da cidade e que são totalmente abomináveis. Não faz sentido nenhum a gente ter um centro tão bonito, tão rico e abandonado do jeito que está, ou que se apresenta pela municipalidade e pelo Estado também. Então nós estamos cobramos o reordenamento da SENSC, cobramos a manutenção por conta da SENDES, cobramos da SMTT um plano que apresente uma reestruturação nas vagas de estacionamento do centro. Isso nós já vemos cobrando há muito tempo e não é apresentado. Nós cobramos por parte da cima uma reestruturação da iluminação do centro, que inclusive o bombeiro tem reclamado, porque tem luminária de um lado e do outro, e o carro do bombeiro não consegue passar, então tem que ser retirado uma luminária daquela. Cobramos do Estado também, quando a Secretaria da Fazenda, através das suas volantes, não fiscaliza
os grandes comerciantes, por que não vai fiscalizar os pequenininhos, principalmente aqueles que vêm de fora, que vendem mercadoria sem notas aqui em Maceió? E esses próprios comerciantes fornecem mercadoria para que o mercado informal tome conta da cidade. Então, a Secretaria da Fazenda também já foi oficiada para que possa fazer suas volantes fiscalizando a atividade comercial no centro da cidade, todo o centro da cidade, e a gente espera que dessa forma, em conjunto, a gente possa, enquanto poder público, estadual e municipal, oferecer uma condição melhor para que o comércio volte à sua pujança dentro do centro da cidade, né? Então, senhor presidente, nós tivemos essa reunião no dia de hoje, foi apresentado esse plano, esse plano com certeza chegará a essa casa, será debatido, mas é importante que a gente tenha a consciência de que precisamos fazer algo para salvar e oferecer condições para que o comerciante possa produzir, gerando emprego, carteira assinada e garantias aos trabalhadores. Coisa que muitas vezes a gente deixa em segundo plano, o que é um erro crasso por parte do poder público. Então, a campanha do Natal Premiado visa exatamente isso, fortalecer o comércio, trazer o consumo, aumentar o consumo, oferecer atrativos para que os clientes possam comprar e com seu cupom, por causa de R$10, compra um pouquinho mais para ter direito ao cupom, para participar do sorteio. Ano passado, o Natal Premiado premiou uma senhora, vereador Samir Malta, de Arapiraca, que tinha comprado um cupom, professora da Rede Estadual de Educação, com um cupom de R$50, ganhou um carro, um Captur Zero, aqui dessa campanha. E esse ano nós temos um Creta, da Hyundai, 0 km, que está sendo ofertado, e vários outros prêmios, motos, colchões, vales compras, vários outros prêmios, tablets para os vendedores. E isso é para quê? É para fomentar o comércio, aumentar o consumo, gerando riqueza, gerando condições para que a prefeitura possa investir mais na nossa cidade, porque a gente sabe das dificuldades que nós estamos passando em Maceió, e muito dessa dificuldade passa porque a gente não arrecada, a gente não vende, a gente não prioriza o que deve priorizar. Então, eu espero que a gente consiga ter um final de ano melhor, mais organizado, as vendas aumentem e, enfim, 2019 a gente volta a crescer, que é isso que todos nós esperamos. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Passamos para o prolongamento do expediente. Com a palavra, o vereador Zé Márcio Filho. Restando a presença do vereador Luciano Marinho. Com a palavra, o vereador Zé Márcio para a leitura do prolongamento do expediente. Processo número 3861-2018, interessado ao vereador Ronaldo, para de lei, PL 152-2018. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente de Moradores do bairro do Bom Parto e dá outras providências. Vamos botar só texto. Justificando a ausência do vereador líder do governo, Eduardo Canuto, que se encontra na prefeitura. E vereadora Silvânia Barbosa, que se encontra em viagem. Passamos para a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Zé Márcio Filho, para a chamada de senhores e senhoras vereadores. Vereadora Ana Hora, Lobão, Tonho Holanda, Chico Filho, Davi Davino, Dudu Ronalça, Eduardo Canuto, Fátima Santiago, Zé Márcio Filho, Josomena, Kelma Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luiz, Samir Malta, Cidelane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, passo a palavra ao vereador Zé Márcio para a leitura da ordem do dia.
Essa aí não vai botar não. Que vai. Aqui não vai. Não tem voto. Não tem voto não, mas eu vou botar. Vamos lá. Processo 36/2018, direção vereador Adão Canuto. Projeto de decreto legislativo número 18/18. Dispõe sobre a sanção de título honorário ao coronel Newton Diniz Rodrigues. Em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Canuto, projeto de decreto legislativo, concede título de cidadão honorário ao coronel Newton Diniz Rodrigues. Em discussão. Não havendo que querer discutir suspensa discussão, coloco votação aqueles que aprovam nessa comissão. Aprovado por unanimidade. Processo 36/2018, direção vereador Ronaldo. Requerimento, medalha Padre Cícero, a senhora Regina Célia Gomes do Nascimento. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Dudu Ronaldo, que requer a medalha Padre Cícero, a senhora Regina Célia Gomes do Nascimento. Em discussão. Não havendo que queira discutir, suspende a discussão e coloco votação aqueles que aprovam nessa comissão. Aprovado por unanimidade. Mas já não foi aprovado não. Processo 36/09/2018, direção vereador Ronaldo. Requerimento. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Dudu Ronaldo, que requer a comenda Padre Teófanes Augusto de Araújo ao diácono José Paciência Sobrinho. Em discussão. Novamente que queira discutir suspender a discussão e coloco votação aqueles que aprovam nessa comissão. Aprovado por unanimidade. Processo 33/17/2018, direção do vereador Silas Mendonça. Indicação. Presidente, peço para ler em bloco. Processo Deferido, pedido, Vossa Excelência. Processo 35/8/2018. Interessado ao vereador Silas Mendonça. Requerimento. Em blocos, requerimentos de autoria do vereador Ciderlano Mendonça. A indicação que solicita drenagem e pavimentação do conjunto Geraldo Bulhões e a entrega da comenda sessão solene para entrega de comenda no dia 19 de novembro. Com o tema Transporte Escolar da cidade de Maceió. Creio que ele quis se referir não a comendas, e sim a uma audiência pública. Em discussão. Não havendo que queira discutir suspensão, discussão, eu coloco votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, tem alguns processos, vereador Silvio Camelo. Peço para poder ler em bloco. Solicitar ao interessado vereador Silvio Camelo. Se pode ser lido em blocos. Requerimentos de Vossa Excelência. Deferido o pedido. Processo 38/17/2018, interessado ao vereador Silvio Camelo. Requerimento. Processo 38/16/2018, interessado ao vereador Silvio Camelo. Requerimento. Processo 38/15/2018, interessado ao vereador Silvio Camelo. Requerimento. Em bloco, os requerimentos de autoria do vereador Silvio Camelo. O processo 38/17 requer que seja construído meio-fio, linha d'água e pavimentação na rua Campo Alegre, no Jacintinho. O que requer a pavimentação asfáltica na rua da Alegria, no Clima Bom. E o que seja concedida a comenda Jared Viana ao professor Ives Urquiza. Ives Urquiza Galvão. Em discussão. Não havendo que queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam desse comissão. Aprovados os requerimentos de autoria do vereador Silvio Camelo. Processo 38/54/2018, interessado ao vereador Eduardo Canuto. Requerimento.
Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Eduardo Canuto, que requer que seja concedida a comenda do desembargador Mário Guimarães ao senhor Nilton Moreira Rodrigues. Em discussão. Não havendo que querer discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam esse comistão. Aprovado por unanimidade. Processo 3494-2018. Interessado vereador Silvana Barbosa. Senhor presidente, posso ler, pedir autorização para ler em bloco os requerimentos da vereadora Silvana Barbosa? Deferido, pedir Vossa Excelência. Processo 3592-2018. Interessado vereador Silvana Barbosa. Requerimento. Aí mesmo. Em discussão, os requerimentos de autoria da vereadora Silvânia Barbosa, requerimento que solicita sinalização na lombada em frente à UPA do Trapiche, e o requerimento que solicita tapa-buraco na rua Rodrigues Alves, no Prado. Em discussão. Não havendo que queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Processo 3860-2018. Interessado vereador Ronaldo Luiz. Requerimento. Aprovação de audiência pública. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Ronaldo Luiz, doutor Ronaldo Luiz, que solicita a aprovação de audiência pública no dia 10 de dezembro para discutir as ações de atenção básica de saúde no município de Maceió. Em discussão. Não havendo que queira discutir a discussão, coloco em votação aqueles que aprovam essa comissão. Aprovados por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Processo 3795-2018. Interessa a vereadora Teresa Nelma. Natureza de requerimento. São dois. Processo 3794-2018. Interessa a vereadora Teresa Nelma. Requerimento. Esse já foi dela. Já foi dela. Não é isso, pô? Isso. Fazer isso. É. Vai ser o requerimento da disciplina aí aprovado aqui, ele é que falar. Não, rapaz, porque aqui, em discussão. Em discussão única, os requerimentos de autoria da vereadora Teresa Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam essa comissão. Aprovados por unanimidade. Processo 3699-2018. Interessa a vereadora Ana Hora. Requerimento. Em discussão única, o requerimento de autoria da vereadora Ana Hora, que requer que seja concedida a comenda pastor José Antônio dos Santos ao reverendo José Augusto de Araújo Sutarelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 3850-2018. Interessado MCCE Alagoas. Requerimento. Requer que se ligue a permitir no dia de 8 de novembro a fala como representante da sociedade civil para tratar sobre o aumento de vereadores. Deixa eu ver. Tá. Não, é um requerimento que tem que provar.
Sim, antes da sessão. O requerimento mencionado no parágrafo anterior deverá ser solicitado por entidade. Solicitar, a gente recebeu no dia de ontem, foram protocolizados na Câmara de Vereadores 2 requerimentos, um do MCCE e outro assinado pelo coordenador-geral Antônio Fernando da Silva, mais conhecido como Fernando CPI, o do MCCE e o do movimento. E, posteriormente, vai ser lido também o Movimento Brasil Livre. Movimento Brasil, assinado por Leonardo Dias, fundador do movimento. Nós, em 14 de junho, nós publicamos uma portaria para disciplinar o uso da tribuna. Todos sabem que o regimento interno não previa essa possibilidade, mas a gente, em 2017, aproveitando de um artigo que se falava de precedentes regimentais que o presidente poderia deliberar quando uma matéria não fosse objeto do regimento interno, a gente poderia deliberar e passava a ser precedente regimental, a gente deu a possibilidade para que as entidades civis, no dia de quinta, logo após a sessão ordinária, até porque nós não poderíamos, em nenhum momento, durante a sessão ordinária, abrir a tribuna para ouvir a sociedade, nós estávamos, há mais de um ano, fazendo uso de um precedente regimental, deliberado por nós, vereadores, para que às quintas-feiras, logo após o término da sessão ordinária, fosse facultada a possibilidade de fazer uso da tribuna por 10 minutos. Só que com o tempo, estava surgindo nesta casa a impossibilidade da gente fazer uso desse precedente, porque vinham várias pessoas, doutor Ronaldo Luiz, e estava fazendo com que perdesse o sentido, porque muitos vereadores aqui não tinha como esperar, e estava se avançando meia hora, 1 hora, por conta disso. E voltando também, nós tivemos casos aqui onde a mesma pessoa, todas as quintas, estava vindo aqui fazer uso da tribuna, o que não fazia sentido algum. Nós abrimos esse precedente, porque, para deixar claro à sociedade maceiense, que a gente, sempre que pode, quer ouvir a sociedade, mas estava acontecendo que aqui, todas as quintas, vinha a mesma pessoa fazer uso da tribuna. Então, eu publiquei uma portaria disciplinando, a partir de então, o uso da tribuna às quintas-feiras. Com base nisso, o disciplinamento, ele prevê que só representante da sociedade civil organizada pode fazer uso, desde que protocolize 24 horas antes da quinta-feira, porque é o dia de quinta que ele pode usar da tribuna, e que seja deliberado pelo plenário. Então, foram satisfeitos esses pressupostos, as duas entidades requereram com 24 horas de antecedência, e nós estamos agora deliberando essa possibilidade de se fazer uso da tribuna ou não. Estou explicando porque é a primeira vez, vereadora Ana Ora, que nós estamos colocando em discussão com base nessa portaria que publicamos no mês de junho. E assim ocorrerá. Qualquer um
que queira fazer uso, tem que ser através da entidade, protocolizado com 24 horas e deliberado pelo plenário. Então, coloco em discussão o requerimento do MCCE, onde solicita o uso da fala após o término da sessão ordinária para falar sobre o tema de aumento dos vereadores de Maceió. Em discussão. Não havendo queira discutir, suspenda a discussão e coloco votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade e será facultada a palavra por 10 minutos. Processo 3158-2018. Interessado no Movimento Brasil. Solicitação. Solicita o uso da tribuna nesta quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. O outro requerimento é do Movimento Brasil, com o mesmo objeto, fazer uso da tribuna para abordar o tema do aumento da quantidade de vereadores. O prazo deliberado para fazer uso é 10 minutos. Então, vai ser dividido entre essas duas entidades. 5 minutos para cada uma. Em discussão. Para discutir, o novo vereador Zé Márcio Filho. Senhor presidente, demais vereadores, deixa eu pegar meu celular. A portaria aprovada por esta casa, por esse presidente, quer dizer, ela fala no seu artigo 1º e 2º, que no caso tem que ser entidade civil, como é que chama, representativa. No caso, eu não conheço o Movimento Brasil, mas o requerimento, diferente do requerimento do MCCE, que já esteve aqui várias vezes, que tem CNPJ, que tem endereço próprio, o requerimento em questão aqui fica complicado e eu acho que essa casa, democraticamente, assim como a gente já negou e já aprovou outros requerimentos de outras pessoas que tentaram falar nessa tribuna, não estou aqui para cercear o direito de ninguém, tanto que votei a favor do requerimento do MCCE, mas o requerimento em questão do Movimento Brasil, ele não diz endereço, não fala sobre CNPJ, não diz qual é o papel do representante que subscreve o requerimento. Então, peço a Vossa Excelência que o representante ele possa se qualificar no processo, organizar e dar nova entrada para que a gente possa, ou corrigir se for o processo. Não vou pedir vista não, só peço que, para que a gente não aprove do jeito que está aqui, se a gente começar a aprovar esse requerimento dessa forma, já qualquer pessoa pode criar movimento tal, chega aqui, dá entrada e fala. Eu acho que se for regulamentado, o direito tem que ser igual para todos. E assim, como o MCCE cumpriu todos os requisitos, acredito que também é necessário que se faça o requerimento da forma correta, dizendo qual é o papel do representante que foi indicado, como é solicitado pela portaria, e que aí sim essa casa delibere e aprove e o representante do movimento ele possa usar a tribuna conforme está na portaria, para que a gente não seja injusto com outras pessoas que já usaram ou querem usar essa tribuna nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está pedindo, não pede vistas, só... Sim.
Ah, conforme o solicitado nesse requerimento, o Movimento Brasil, através de seu fundador, né, ele solicita o uso da palavra. Presidente, pela ordem, mais uma vez. Pela ordem, O que eu estou dizendo é o seguinte, que para que se possa falar na tribuna, nas quinta-feiras, precisa cumprir a portaria. Não foi cumprido. Agora, se a casa quiser aprovar, a partir de agora, abrir um procedimental que se aprova de qualquer forma, a gente volta para a questão anterior e vamos abrir para todo mundo. Quem quiser falar para de quinta-feira, pode falar, é a minha concepção. Não tenho aqui nada contra A, B, C ou D falar. Eu só acho que se tem uma portaria, ela tem que ser seguida e quem fez o requerimento precisa estar apto a falar. Só isso, porque senão a gente vai estar injusto, porque pode ter outras pessoas aqui na tribuna que queiram falar também, e aí a gente vai ter que abrir para todo mundo. Então, é o meu requerimento. Continue discussão. Para discutir, nobre vereador Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu entendo as razões do vereador que me antecedeu, José Márcio, e até concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que esse tema e essa casa, essa casa sempre se caracterizou, onde é uma casa que vem a ser justamente a caixa de ressonância da sociedade e onde a sociedade sempre teve a oportunidade de se manifestar, seja nas audiências públicas, seja em sessões especiais, seja em sessões de homenagem a personalidades, os líderes comunitários, os representantes das entidades. Então, eu acho, senhor presidente, que se alguém quer falar e existe o espaço de falar, ou a gente democratiza, faz de forma democrática, para que todos que queiram falar, ou então vamos acabar com isso e ninguém tem direito mais de falar. Eu acho que, justamente, nós temos que ter aqui um procedimento padrão, porque na hora que, apenas, com todo respeito à portaria, apenas uma entidade tenha direito a falar, então não está aberto o microfone para o povo, para a sociedade em geral. Então, se um cidadão quer falar sobre qualquer tema, qualquer assunto, eu acho que se tem o espaço reservado, se deixa falar. Agora, a casa, o plenário é soberano e decide sobre essa questão. Mas eu acho o seguinte, todos os vereadores já sabem como vão votar. Se vocês quiserem falar, ótimo, fale. Mas cada vereador aqui já tem na sua consciência a forma como vai falar. Mas, democraticamente, como vai votar. Democraticamente, presidente, na minha opinião, se está aqui 2, 3, 4, 5 pessoas para falar, vamos abrir logo hoje para todo mundo que quer falar e não se fala mais sobre esse tema. Deixa para ser votado pelos vereadores. Porque se esgota, porque se não deixar falar, vai ficar nas redes sociais, vai ficar na imprensa, quis falar e não deixaram, eu quis manifestar e não deixaram. Quem quiser falar, presidente, fale logo, 10 minutos para cada um, se tiver 10 para falar, bota os 10 para falar, porque aí fica já a opinião da sociedade e cada vereador mude de opinião ou não, porque eu tenho certeza que cada vereador aqui já tem a sua opinião formada de como vai votar. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Zé Márcio Filho. Senhor presidente, para poder corroborar com as palavras do vereador Silvio Camelo, vereador Silvio, eu não estou aqui querendo proibir ninguém de falar, até porque votei a favor do próprio MCCE falar. Agora, o que eu falei aqui, e deixei claro, é que existe uma portaria que disciplina, certo? E essa portaria foi feita pela presidência dessa casa, através de concordância de todos os vereadores da mesa, inclusive também dos vereadores que estão aqui presentes, porque estava um pouco complicado as quintas-feiras. Toda quinta-feira era um problema para que se pudesse usar o microfone da casa. E a partir daí a gente publicou essa portaria e segue sempre esse caminho. Várias outras pessoas tentaram, requereram e não conseguiram falar por essa questão de não atender a portaria que está em vigor. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que um movimento atendeu, o outro não. Então, se for realmente para a gente deliberar sobre a questão do Movimento Brasil,
a gente precisa, a partir de agora, qualquer pessoa, qualquer cidadão, independente de representar a entidade ou não, ele ter acesso à tribuna de quinta-feira. Então a gente vai ter que, no caso, derrubar essa portaria, senhor presidente, de Vossa Excelência e da mesa diretora, no caso, para que a gente possa abrir agora indiscriminavelmente para todo o cidadão que quiser falar. Então é isso aqui que eu estou deixando bem claro. Mais uma vez, não estou tendo ninguém pedir falar, não tenho esse interesse. Pode falar quanto quiser, eu tenho meu pensamento, tenho a minha convicção. Só acho que a regra tem que ser igual para todos. Você não pode tratar um de um jeito ou diferente. Tem aqui uma pessoa, por exemplo, que várias vezes está nessa casa, quase toda semana, quase todo dia acompanhando, e quase toda quinta-feira ela requer, e quase toda feira indeferido. Então não acho justo deferir para um e indeferir para outro, entendeu? A minha preocupação é essa, ou abre para todo mundo presente a partir de agora, ou mantém a portaria para que a gente possa continuar seguindo as regras que a gente vem seguindo toda quinta-feira. Agradeço, Vossa Excelência. Continue em discussão. Vai discutir, vereador João Tomena. Senhor presidente, se caso o requerimento que está em discussão, ele não preenche os requisitos, ele não deveria ter sido nem lido. E já que ele foi lido, eu não vejo por que não deixar ele falar. Vossa Excelência, vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, vamos deixar bem claro. Eu me preocupo muito, o nobre vereador Zé Márcio, vereador Silva, nessas discussões, porque muitas vezes eu acho que, vejo muitos aqui, que quase semanalmente, terças, quartas e quintas, nobre líder comunitário Zé Ageu é um dos que toda semana está aqui, terças, quartas e quintas, e acredito que não é apenas nesse mandato, já faz esse exercício há bastante tempo, e nunca na história da Câmara a gente foi tão democrático como tem sido, porque não existia essa regra. No regimento, volto a dizer, não tem nenhum artigo que prevê que as pessoas podem fazer uso da tribuna nos dias de sessão ordinária. Por quê? Porque o expediente para se discutir são as sessões públicas, as audiências públicas, que já cansamos de dizer aqui que essa legislatura bateu o recorde de audiências públicas. Então, o regimento prevê que o instrumento a ser utilizado é a audiência pública para discutir temas importantes. Mas, vez por outra, nós nos deparávamos com questões aqui no plenário que chegavam algumas pessoas com casos urgentes e queria falar com os vereadores e pedia para fazer uso do plenário. Então, nós fomos no artigo 293, que dizia que os casos não previstos neste regimento serão decididos pelo presidente, passando as respectivas soluções a constituir precedentes regimentais. Se todas as quintas chegavam aqui algumas entidades e vários vereadores solicitavam para que deixasse fazer uso da palavra às quintas-feiras, isso foi se tornando uma regra que não estava prevista no regimento interno. Então, nós disciplinamos, porque, afinal de contas, toda casa legislativa tem o seu disciplinamento. A gente não pode aqui também chegar e dizer, não, vamos abrir aqui, tem que ouvir todo mundo. Não, não é assim. Existe um regimento, é para ser cumprido. O momento de discussão é audiência pública. E com base nesses precedentes regimentais, nós abrimos a possibilidade de ser ouvido aqui as pessoas em casos excepcionais, o que se tornou ao longo do tempo via de regra. A mesma pessoa vinha todas as quintas fazer uso da tribuna. E muitas vezes o caso não era excepcionalidade para que fizesse uso da tribuna. Eu precisei disciplinar. Afinal de contas, estavam se fazendo uso aqui da tribuna, não para debater, e simplesmente chegar aqui e fazer palanque. Nós não vamos admitir, enquanto presidente de um poder, que fazer isso. Venha para a audiência pública, debata, critique. Nós somos uma legislatura
que está aí para se levantar, foi a que mais fez audiências públicas. Sociedade a todo momento pode vir, debater, criticar. Agora, nós abrimos todas as quintas para a pessoa fazer uso da palavra e começar aqui a fazer uso da tribuna palanque eleitoral, eu não vou permitir isso também. Não vou, porque esse precedente regimental foi aberto para um caso excepcionalíssimo. Porque, via de regra, o debate tem que ser feito como prevê o regimento interno nas audiências públicas. Por isso que eu não vou revogar a portaria, que foi disciplinada, deixando bem claro que de forma excepcional, e quem é que vai verificar isso? Nós, os 21 vereadores. Em cada caso, analisar, votar e dizer se a gente acha importante ouvir ou não, dentro da excepcionalidade que o caso requer. Fora isso, tem que fazer audiência pública. Então é essa a questão. Não tem como eu agora dizer que o disciplinamento eu vou deixar de lado e voltar a ser o que era antes aqui. De chegar aqui toda quinta, ter 8, 10 pessoas e fazer uso aqui sem nenhuma excepcionalidade do caso. Então, não faz sentido isso também. Não existe isso em lugar nenhum. Já é uma inovação da Câmara de Vereadores de Maceió. Mas não podemos também transformar isso na anarquia. De estar aqui 8, 10 pessoas fazendo uso da palavra, dizer o que quer e depois vai embora. Não é assim. Nós abrimos essa possibilidade para em casos excepcionalíssimos. E agora com a portaria, ele tem que passar sob o crivo do plenário para dizer se é necessário ouvir aquela entidade ou não. Então, deixando claro a explicação que o caso requer, o que está em debate agora aqui é o seguinte: o MCCE foi aprovado e estamos agora o Brasil livre. Né? A meu ver, nobre vereador Zé Márcio, eu só concordo do ponto de vista de que, como nós pautamos na ordem do dia, se alguém quiser fazer pedir vistas, ele sai, e aí tem que se esperar a próxima semana, mas caso de não pedir de vista, a gente tem que submeter ao plenário para saber, para deliberar se concorda ou não, que se abra também o tempo para ouvir o representante do Movimento Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Zé Márcio. Eu só quero uma coisa de Vossa Excelência, que a partir do momento que a senhora bota esse requerimento de votação, toda pessoa que queira usar o plenário, a partir de agora, tenha direito. Porque está se abrindo novamente um precedente regimental, porque se você está dentro do requerimento aqui, apenas com uma logomarca, dizendo de repente, sem qualquer comprovação de nada, sem saber de que se trata, fica um pouco complicado. Então, o que é que eu penso? Que se Vossa Excelência colocar em plenário o requerimento, Vossa Excelência está revogando sua própria portaria. Me desculpe, senhor presidente, tenho muito respeito de Vossa Excelência, você sabe a estima que tenho por Vossa Excelência. Agora a gente tem que ser democrático. Essa casa precisa tratar todos iguais. Então, se a gente vai colocar edição, ele não é sequer Vossa Excelência de pronto, deveria pegar, tirar o requerimento de pauta, retirar de pauta, chamar o representante, ele poderia muito bem corrigir o requerimento e na próxima quinta-feira falar, seria o certo. Agora, se essa casa e esse plenário aprovado da forma que está, nós teremos aberto um novo precedente regimental e a partir de agora, toda quinta-feira, qualquer cidadão vai poder requerer e falar, independente de representar movimento ou não. Então é isso que eu estou querendo dizer a Vossa Excelência, que como presidente, se um processo, se um requerimento, ele não está dentro das normas, não está dentro do que diz a portaria, ele precisa ser retirado de pauta, não é por vista não. Eu não vou pedir vista para tirar requerimento de ninguém de pauta. Agora o presidente sim, ele tem que ir de pronto, retirar o requerimento de pauta, pedir a correção e na próxima quinta-feira o representante se qualificando, com o CNPJ, com endereço, com telefone, mostrando que a entidade realmente existe, automaticamente ele vai ter direito à fala, e inclusive com o meu voto. A minha preocupação é a forma de tratamento, tratar um de um jeito e outro de outro. Agradeço, Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Chico Filho. Presidente, Vossa Excelência colocou que no regimento não consta nada a respeito disso. Que se baixou uma portaria. Quem pauta é o senhor. Se pautou, é porque atende a sua portaria. Ou não. Senão, não teria nem pautado. Agora, se pautou, vamos votar, rapaz. Vota, aprova ou não aprova. Se alguém está discutindo, pede vista. Se não está discutindo, vamos aprovar. Porque o que acontecia antigamente era o seguinte. Quando chegava alguém para fazer uso da palavra nas quintas-feiras, um vereador pedia autorização,
explicava a situação e o presidente deferia ou não. Passou-se a um momento em que não haveria mais necessidade do vereador solicitar. Chegasse gato, cachorro, papagaio, chegava aqui e falava. Mudou, tem uma portaria, eu sou contra a portaria, eu acho que deveria estar no regimento. Quando se quer não muda o regimento, do dia para a noite, a gente muda o regimento. Agora, se pautou, vamos votar logo, acaba com essa discussão, porque é um tema que algumas pessoas acham que a gente está se escondendo, e isso não é interessante. Ou o senhor tira de pauta, ou coloca logo para votar e acaba com essa discussão, que isso não leva ninguém para nada não, rapaz. Porque, agradeço, Vossa Excelência. Nobre vereador Zé Márcio, vereador Chico e os demais vereadores. Eu estava me deparando com o requerimento do MCCE, onde diz: Antônio da Silva, brasileiro, solteiro, representante, coordenador geral, vem requerer que se diga de permitir a fala do representante da sociedade civil após o término. Não traz, deixa eu só concluir, não traz nenhuma informação maior, né? Não traz nenhuma informação maior de CNPJ, nem de requerimento. A meu ver, lógico que nós sabemos, quando se fala aqui em movimento MCCE, nós vinculamos ao CPI, que todo mundo conhece, é público e notório a figura do Fernando CPI como o presidente do MCCE. Então, não resta dúvidas que era ele, por isso que eu pautei, né? E confesso que Movimento Brasil, algumas vezes, lá atrás, nós já recebemos aqui também o Leonardo como representante do movimento. Então, a meu ver também, estaria satisfeito os pressupostos. Muito embora, se for para tratar com o rigor da lei, ou como preza a portaria, que era para ser acostado junto a isso, né? A cópia se esse movimento tem CNPJ, deu entrada em algum documento para ter CNPJ. Se a rigor fosse isso. Eu até entendo a preocupação do nobre vereador Zé Márcio Filho, até porque a minha também, vereador Silvio. Volto a dizer, foi dar entrada no Ministério Público e eu respondi, estou respondendo informações, porque usaram desse precedente que se usa na quinta e foram alegar lá que nós não estávamos deixando de fazer uso da palavra. Então, até concordo com o vereador Chico Filho, quando a gente tinha e tem a boa intenção de facultar a palavra para fazer uma discussão sadia aqui na tribuna, mas com o tempo foi se tornando uma coisa meio que sem disciplinamento algum, e aí passava aqui, doutor Ronaldo Luiz, a chegar 8, 10 pessoas querendo fazer o uso. Sem nenhum critério para se utilizar da palavra. E não é esse o escopo do precedente regimental que nós criamos aqui, né? E o precedente é claro, precedente regimental. Casos não previstos no regimento. Tem um artigo claro dizendo isso. Os casos não previstos no regimento, o presidente pode criar precedentes regimentais. Nós passamos a aceitar todas as quintas que as pessoas viessem aqui. Não tinha disciplinamento no regimento. Se criou um precedente. A reiteração de condutas que nós fazíamos às quintas. Então, assim, a meu ver, eu peço vênia ao nobre vereador Zé Márcio, que entendo, inclusive, a preocupação dele, mas, de fato, a presidência pauta. E quando pauta, tem que ver se está preenchido o requisito. E, a meu ver, os dois estavam satisfeitos os requisitos, doutor Ronaldo, porque nós já recebemos essas duas pessoas aqui, por diversas vezes na Câmara de Maceió, representando o Movimento Brasil e o CPI representando o MCCE. Por isso que eu pautei as duas matérias e ela hoje está na ordem do dia para ser deliberado no plenário. Então, eu queria, vereador Zé Márcio, pedir vênia a Vossa Excelência, dizer a Vossa Excelência que vou ter o cuidado agora de requerer de todos que derem entrada, que faça juntar os documentos que comprovem que eles representam aquelas entidades, mas no caso dos dois, como a gente já, algumas vezes, já tiveram aqui representando esse movimento, eu pediria
a Vossa Excelência a compreensão para que a gente, nesse caso específico, a gente deliberasse as duas matérias, até porque estão aqui hoje já, né? Eu pautei e volto a dizer, muito embora reconheça que a partir de agora, quando estiver sendo protocolizado, eu tenho o cuidado de mandar a minha assessoria, se não vier acompanhado de documento que comprove que ele é o representante daquela entidade, que a gente faça anexar aos autos do requerimento essa comprovação. Mas no dia de hoje, deliberar sobre esses dois requerimentos. Pela ordem, vereador Zé Márcio Filho. Senhor presidente, em respeito a Vossa Excelência, pela estima que lhe tenho, eu não vou pedir vista do processo, votarei a favor, inclusive. Agora peço a Vossa Excelência que a partir de agora, a partir de hoje, que seja exigida toda a documentação específica para que só fale realmente quem representar a sociedade civil. Porque se ficar dessa forma, a gente deixando falar aqui por cara, aí eu acredito que é melhor fazer como o vereador Chico falou, fazer como o vereador Silvio falou, e a gente abra para toda a sociedade, para quem quiser falar, independente de ser representante, de ser morador, mas que qualquer pessoa que tenha interesse em se pronunciar nessa casa possa falar. E aí realmente você, a Vossa Excelência, revogaria a portaria e a partir da próxima sessão qualquer pessoa poderia falar. Mas se Vossa Excelência está dizendo que a partir da próxima sessão vai ter um maior cuidado para que possa realmente só requerer quem cumprir os requisitos da portaria, eu de pronto aceito a sugestão de Vossa Excelência e não vou pedir vista para que a gente coloque em votação. Agradeço Vossa Excelência pela compreensão, agradecendo todos os vereadores pela compreensão. Então continua em discussão, registrando a presença do nobre vereador Dudu Ronaldo. Continua em discussão o requerimento, Dudu Ronaldo, o requerimento do senhor Leonardo Dias, representante do Movimento Brasil, solicita fazer uso da palavra, logo após o término da sessão ordinária de hoje, para abordar o tema do aumento de vereadores. Em discussão. Não havendo que querer discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos ao final. Primeiro orador inscrito, vereador Chico Filho, logo em seguida, vereador Silvio Camelo. Senhor presidente, eu tenho uma reunião, na realidade um encontro, agora de 4h30, com o prefeito Rui Palmeira e o doutor Emerson Casado. E o prefeito me ligou, está me esperando que a gente vai junto lá fazer uma visita ao doutor Emerson. Para não dizer que eu estou fugindo do debate, eu não fujo do debate. Vou deixar aqui meu ponto de vista. Vejo muita preocupação em torno do quantitativo de vereadores, que não traz qualquer custo para a municipalidade ou quem quer que seja. Mas não vejo nenhum tipo de preocupação com o aumento de 16% que o STF teve ontem, que só de impacto financeiro representa mais de 7 bilhões de reais e que nenhuma instituição, nenhum partido político, ninguém fez um A em referência desse absurdo que é o STF se sentir uma instituição alheia a tudo que está acontecendo no país. O país vive a pior crise moral, ética e financeira da sua história, e o STF pede 23%, ganha 16% e ninguém fala nada. Imprensa não fala, partido político não fala, movimento não fala, ninguém fala. Eu acho que estão se sentindo muito bem representados pelo STF. Muito bem representados pelo STF. Então, é importante que se diga aqui que os 25, 27, 21, 15 não representa aumento em despesa. O recurso é o mesmo, com 21, 25 ou 16. Para a população, de uma forma geral, nós aqui, o parlamento, de uma forma geral, não devia nem existir, vereadora Tereza Nelma. Por quê? Porque eles acham que o parlamento não representa eles. E, de certa forma, eles estão certos. Agora, cada um aqui tem que ter a sua independência em analisar o que deve ser feito
para melhor atender a população e não se deixar influenciar pela grande mídia que não fala o que devia falar, que não diz a verdade, que trabalha 24 horas para acabar com o legislativo, achando que isso fortalece a democracia. Se os 21 vereadores que estão aqui amanhã fossem afastados, 21 outros assumiriam. E assim sucessivamente. Ou acabe o poder legislativo. Acabe. Porque eu sei que muitos queriam que todos aqui morressem queimados em poste em praça pública. Muitos. Agora, por quê? Porque a grande mídia faz isso com a gente. Demoniza todos nós aqui, colocando nós como os principais culpados por todos os problemas do país. E é verdade isso? Será que é verdade? Será que os corruptos estão apenas no legislativo? A Lava Jato que aí está é só o legislativo? Não tem um representante do judiciário na Lava Jato. Então, a indagação que eu deixo e coloco para que eu vi uma nota de um partido criticando o aumento de vereadores. Esse mesmo partido, um novo partido, não faz qualquer menção a respeito dos custos que foram estabelecidos ontem no aumento, que defende a redução de despesa, que se coloca contra tudo e contra todos, que são os limpos, os paladinos da moralidade, mas esquece de falar do aumento do judiciário, do STF. Não fala. Então o Brasil é uma coisa e o STF é outra. Alheia a tudo isso. Alheia. Não, nós podemos tudo. O Brasil não pode nada. Hoje, eu estou num grupo do WhatsApp, o cara manda um texto colocando o salário do deputado federal, todos os benefícios, e descendo para o deputado federal. Eu digo, irmãozinho, ontem nós aprovamos 16% do STF. Você sabe quanto é que ganha o ministro do STF hoje? A Constituição Federal estabeleceu um teto. E o teto ele é municipal, prefeito, estadual, governador e nacional, presidente. Hoje existe o teto para todos nós, seres comuns, e o teto do judiciário, que é outro teto, é outra coisa. Eles não se misturam com a gente. Ó, eu sou advogado. Eu sei o que eu estou dizendo. Qual é a maior autoridade aqui no município? O prefeito, não é? É não. O prefeito ganha 20 mil reais. Um juiz de primeira instância está ganhando 25, 28. O desembargador está ganhando 35, 38. Um promotor de justiça está ganhando mais do que o juiz, do que o prefeito. Um promotor recém-concursado está ganhando mais do que um prefeito. Prefeito de interior, meu Deus do céu, esse tem toda a responsabilidade do mundo. Ah, não, porque os privilégios dos políticos. Vamos acabar com os privilégios de todos os poderes da federação. Agora, por que só dos políticos? Agora eu não vejo ninguém usar esse microfone aqui, ou um jornalista colocar em nenhum meio de comunicação isso que eu estou dizendo. Nenhum. Nunca vi até hoje. Nem na Globo, nem na Band, nem na Record, em canto nenhum. Aí porque quer aumentar 4 vereadores em Maceió, que tem o mesmo número de vereadores de 78 ou 82, que não vai representar aumento de despesa nenhum, é o celeuma no mundo todo. É uma confusão que se cria em torno disso, que, meu Deus do céu, vai acabar o mundo, vai acabar Maceió. Será? Rapaz, vocês estão se engolindo com mosquito. Como é que é aquele ditado? Se engasgando com mosquito, como é que é? Engolindo elefante, se engasgando com mosquito, rapaz. Vocês estão engolindo elefante, se engasgando com mosquito. E o pior é que vendem isso para a população e a população acredita e se revolta com a gente. Fica achando que a gente é o
pior canalha que existe na face da terra. O cara se encontra com um amigo hoje, o cara olhar para mim já olha com 4 pedras na mão. E aí, vai aumentar o número do vereador mesmo, é? Olha. Digo, ô chefe, tu sabe o que é que tu está dizendo? Não, porque eu vim na imprensa. E foi, o que é que foi que tu viste na imprensa? Tu já pesquisasse alguma coisa a respeito disso? Tu sabe o que tu está dizendo? Então é bom saber o que está dizendo. Porque falar, vir aqui, usar o microfone aqui para esculhambar a classe política é a coisa mais fácil do mundo. Matei galinha morta. É a coisa mais fácil do mundo. Porque eu só vejo o card de WhatsApp agora, esculhambando político. É a febre. Mas bater em quem já está morto. Da Ibope. Hoje tem gente ganhando eleição só falando mal de político, que ele não se mistura com nenhum político, que ele é só o santo, ele é santo. É tão santo que está dentro da política. Hoje tem gente ganhando eleição só com esse discurso. Fazendo discurso do antipolítico. Só isso. Agora, o que é que esse cara faz pelo Estado, pela nação? Zero. Eu desafio o cara a dizer assim, ó, trouxe esse prego para cá. Lembra do martelinho de ouro? Eu desafio, tem um martelinho de prata agora. Tijolinho. Cadê? Ah, não, mas o discurso do cara, o cara é anticorrupção, o cara... Sim, discurso. Que se você for olhar o pastramento dele, já desmancha o discurso todinho. E a gente está sendo obrigado a passar por isso tudo e calado. Eu não vou me calar. Ponto. Ponto. Se é para discutir, vamos discutir, como tem que se discutir. E não fazer dessa batalha mais uma forma de denigrir a imagem do político. E principalmente de nós vereadores. Então, vamos dar a César o que é de César. Concorda, não concorda, por que não concorda, vamos ver quais são os pontos favoráveis, quais são os pontos contrários. Agora, num momento como esse, que o país vai perder em capacidade de investimento, porque tem que alimentar um judiciário que não nos representa, a gente vem discutir aqui. 4 vereadores. Paciência. Agradeço. O morador inscrito, vereador Luciano, logo em seguida, vereador Zé. Presidente Kelman, senhores vereadores, somente fazer aqui um convite, presidente. Na próxima segunda-feira, dia 12, estaremos aqui realizando uma audiência pública para debatermos a problemática das drogas, do tráfico, do acolhimento, do tratamento terapêutico e os reflexos disso tudo para o usuário, para a sua família e para a sociedade. Quero, neste momento, convidar, além das senhoras e senhores vereadores, as instituições responsáveis, né, que trabalham com a causa. E aí enviamos convite e na segunda-feira estaremos aqui discutindo o tema com os conselhos tutelares, com os conselhos municipal e estadual da criança e do adolescente, juiz da infância e do adolescente, promotoria de justiça. Hoje estive com a secretária Adriana Toledo, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, conversando com ela, né, a respeito dos investimentos do município, vereador Sami, para essa área, né, e vamos trabalhar enquanto parlamentar até o mês de dezembro, quando da aprovação, da discussão do orçamento público, presidente Kelman, para 2019, né, o que é que a gente pode fazer dentro do orçamento para que possa ter um investimento maior a partir de 2019 nessas áreas sociais, em especial nas políticas públicas sobre drogas, que é o tema que vamos debater. Portanto, quero nesse momento convidar todos os vereadores, vereadoras, as instituições que trabalham com a causa e a sociedade civil de um modo geral. Mas também não poderia deixar de aproveitar a ocasião para
parabenizar aqui a fala do vereador Chico, né? E dizer também, pedir desculpas, presidente, por não poder ficar para ouvir aqui os movimentos que irão se pronunciar a respeito, mas a minha posição, né, a minha opinião a respeito, eu já disse aqui ontem, né, como relatei, algumas pessoas achavam que a autoria do projeto era minha unicamente, mas como é uma emenda à lei orgânica e requer um mínimo de 1/3, né, 7 assinaturas para que o projeto pudesse ser protocolado, e tivemos bem mais que isso aqui. E pelo que conversamos, é uma opinião, né, de quase todos os vereadores aqui. E eu, comungando da fala do vereador Chico, quero mais uma vez me posicionar, presidente Kelman, favorável a essa questão, né? Eu, assim como o vereador disse aqui, eu falei ontem, volto a falar, né, eu não sei por que tanta celeuma, que as falas dele hoje foram as minhas ontem, vereadora Tereza, né, no tocante de que é uma questão que já vem de há mais de 2 legislaturas, né, há vários anos se discute aqui, e toda vez que vem isso para discussão aqui nesta casa, surge 1, 2, 3, um órgão, 2 de imprensa para criticar, para bater de frente, e a Câmara recua, né? Digamos que, vereador Dudu, isso não venha a ser pautado agora, só venha daqui a 20, 30 anos, quando o Maceió já tiver 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de habitantes, as opiniões contrárias vão existir sempre. As pessoas dizendo que é inconstitucional, que não é, que isso está previsto na Constituição, que é imoral, que vai elevar as despesas da Câmara, que não é, que o orçamento vai ser o mesmo, né? Então, que dizem aí, né, e os órgãos de imprensa, eu já ouvi dizer também, é vereador buscando regalia, que não é, né? O bolo, como foi dito aqui ontem, vai ser dividido para um número maior de vereadores. Eu acredito que isso trará uma representatividade melhor aqui para a sociedade, para a população, para a cidade de Maceió, né? E um outro ponto também que eu quero deixar, quando se fala em regalia, quando se fala em gasto, ora, a gente tem um exemplo bem claro aqui. Há quase um ano, a Câmara, os vereadores já podiam ter seus salários reajustados e não fizemos, de forma consensual, não fizemos, porque acreditamos que o salário que hoje recebemos e que poderíamos estar recebendo bem mais, amparados por lei, tá certo? Não fizemos porque não achamos conveniente. Muitos municípios do país, vereadores e câmaras aí já pagam 13º para vereador, já foi discutido aqui e a Câmara resolveu não pautar porque não acha também necessário. Então, como é que se quer ter regalias quando a gente poderia ter baseado, amparados por lei, e abrimos mão de tudo isso, né? Então é preciso, como vereador, com todo respeito que tem aos movimentos aqui, que é preciso que se tenha essa consciência. Ninguém está aqui fazendo nada ilegal, ninguém está aqui fazendo nada imoral. O meu voto, o que eu disse ontem, eu digo hoje, digo amanhã, sou favorável a isso, tá certo? O que venha, tudo que venha se pautar aqui, seja em relação a isso, seja em relação a qualquer tipo de situação que diga respeito, relacionado a elevar alguma receita, algum gasto, sempre vai ter reação e a gente não pode ter medo, a Câmara não pode estar parada, estar recuando por conta dessas situações todas não, presidente. Que a gente não está aqui fazendo nada ilegal, ninguém está aqui querendo votar nada de encontro de encontro que diz a lei, ninguém está aqui querendo elevar despesa da Câmara Municipal, porque seja 23, 25, 29, 31, o que for, o repasse vai ser o mesmo, que é os 4,5% das receitas tributárias e das transferências que a Constituição já prevê. Tá certo? Aí fica, como foi dito aqui, eu reforço também, muita gente, inclusive órgãos de imprensa, falando bobagem, querendo fazer média em cima disso. Obrigado, presidente. Perdão por não poder ouvir as opiniões contrárias, tem um médico agora. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Tinha pedido o vereador Zé Márcio, logo em seguida o Ronaldo Luiz. Vou falar, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, tem mais vereadores, vereador Luciano Marinho. Queria primeiro parabenizar o vereador Chico Filho pelas palavras. Também acho que a classe política ela tem sido muito demonizada, enquanto a gente tem esquecido um pouco da questão do Poder Judiciário. E sobre essa questão dos vereadores, do aumento dos vereadores, senhor presidente,
A própria lei orgânica de Maceió, quando foi mudada, acho que em 2009, ela previa que Maceió teria o número máximo de vereadores, que seria 31. Até hoje, está lá escrito na lei orgânica assim. Por entendimento de um presidente anterior, que mandou um ofício inicialmente com 31 e depois desfez esse mesmo ofício, volta para 21, Maceió ela tem 21 vereadores já há 40 anos, mas desde 2009, quando foi mudada a lei no Congresso Nacional, que em contrapartida ao aumento de vereadores, Ronaldo Luiz, as capitais e as câmaras de interior, elas tiveram um percentual de receita reduzida. Então aumentou. Aí o entendimento do Congresso era que se aumentaria a representatividade e diminuiria os recursos para a Câmara. Maceió, salvo engano, em 2009 era 5%, passou a 4,5%. A Câmara perdeu de receita, deixou de ter 0,5%, que representa um valor bem considerável, acho que alguns milhões. Quanto à questão do aumento, muita gente fala, vi inclusive na rádio falando, que se tem dinheiro sobrando na Câmara, que isso e aquilo, para ser bem claro, senhor presidente, que se, como faço parte da mesa diretora, acompanho as contas da Câmara, que se por acaso fosse aumentar 4 vagas, vamos ter que cortar em algum lugar. Cortar na assessoria do vereador, cortar na gabinete, cortar em um carro. Vai ter que haver algum tipo de corte para se adequar, porque não tem dinheiro sobrando. O orçamento da Câmara é até, se salvo engano, esse ano, deficitário. A gente está cortando algumas coisas para poder chegar no final do ano cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Sobre a questão do aumento, eu já declarei meu voto, assinei o requerimento, não vou retirar minha assinatura, porque acho que, quando foi discutido, existia a possibilidade de aumentar para 31, 27, 29, e o número de 25 foi um número dentro da razoabilidade, que seriam apenas 4 vereadores a mais, e teoricamente, sim, eu acredito que aumenta a representatividade de Maceió dos bairros. Você vê, por exemplo, o vereador Luciano Marinho, que acabou de sair daqui, representa lá o bairro do Graciliano. Se você for olhar, o Graciliano melhorou muito depois que o vereador Luciano Marinho veio para essa casa. O vereador Lobão, por exemplo, representa a levada Ponta Grossa, e lá na região houve vários avanços, como também toda Maceió. Mas eu falo assim especificamente porque a ideia da representatividade, doutor Ronaldo Luiz, ela quer dizer que mais pessoas, mais lideranças vão ter a oportunidade de vir para casa. E não estou falando aqui porque eu estou com medo de me reeleger ou não reeleger. Isso eu não tenho medo, não. Posso até perder a eleição, mas na eleição passada fui um dos mais votados, fui o 6º mais votado, tive 9 mil votos. Então não é essa a minha preocupação. Logicamente a gente se preocupa e vê a possibilidade de ter mais pessoas boas que possam contribuir. Eu acho que todos os vereadores dessa casa, eles trabalham, todos os vereadores têm dado uma contribuição importante para Maceió, e aquele que não tiver sido aprovado vai passar pelo crivo popular em 2020, e a população vai dizer se continua ou não continua. Então isso faz parte do processo democrático. O que não dá, senhor presidente, e aí eu falo em respeito aos movimentos, os movimentos sociais que estão aqui, é usar disso palanque político. Aí não, todo mundo tem o direito de concordar ou não com o aumento. O que não dá é estar fazendo vídeo, fazendo isso, querendo dizer ser o paladino da moralidade e querendo fazer disso palanque político para 2020. Isso aí, para mim, não é normal. Então, por isso que continuo com a minha posição de concordar com o aumento de 25. Assim que vier para a plenária, eu vou votar. Já declarei meu voto e não vou voltar atrás, não vou tirar minha assinatura para isso, não. Continuarei com esse mesmo pensamento, porque acho que não vai haver prejuízo nenhum à sociedade de Maceió. Ao contrário, eu vejo ganhos em mais algumas regiões. Quem sabe até aquele que critica hoje aqui possa mais na frente estar representando a sociedade aqui com o aumento dos vereadores. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Passa a palavra ao vereador Dr. Ronaldo Luiz, do MDB. Senhor presidente, senhores vereadores, apesar dos argumentos
justificando o aumento do número de vereadores, senhor presidente, continuo votando contra o aumento do número de vereadores. Eu vi alguns dos argumentos. Um deles dizem que não aumenta a despesa. Então, uma despesa que a prefeitura tem com 21 gabinetes é o mesmo com 25 gabinetes. Os vereadores têm os privilégios, têm o combustível para o seu trabalho. Combustível para 21 vereadores é o mesmo para 25 vereadores. Automóveis à disposição dos vereadores para o trabalho como parlamentar é o mesmo número de 21 automóveis são os mesmos para 25. Então, essa tese não encontra base, não encontra motivo disso. Outro argumento que diz que os vereadores não têm privilégio. Não somos nós que temos privilégio. Temos privilégio, sim, senhor. Temos privilégio. A vereadora Silvânia Barbosa ontem disse que o nosso salário não era um salário, não disse nem o valor do nosso salário, mas ela disse que não era o salário mínimo. Se a gente aprofundar mais esses argumentos em dizer que os vereadores não têm privilégio, tem vereador. Quantos dias somos obrigados a estar aqui nessa casa respondendo chamada? A vereadora Silvânia argumentou isso. Terça, quarta e quinta, a partir das 15 horas. Então, nós estamos livres, segunda, sexta, sábado, domingo, sem contar com os feriados municipal, estadual e nacional. É por isso que até eu concordo com o aumento do número de vereadores, mas não convence. É por isso que eu continuo votando não ao aumento dos números de vereadores. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra agora, vereador Samir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, como também tenho compromisso aqui, já era de 4 horas o meu compromisso, não sabia que a sessão ia se estender tanto. E como eu já sei que os movimentos que estão vindo aqui para essa casa é realmente no sentido que contrário ao não aumento dos vereadores, eu também não tenho porquê estar ouvindo, porque eu já sei o que eu irei fazer aqui. Eu sou a favor do aumento dos vereadores, por conta que há mais de 40 anos que tem 21 vereadores nessa casa, com a população que eu acredito que deve ter dobrado durante esses 40 anos, então não é justo. O TJ aqui, vereador Dr. Ronaldo Luiz, tinha, eu acho que 7 desembargadores, hoje tem 16. A representatividade aqui de Maceió, com 21 vereadores, está muito pouca. Eu acho até que a gente deveria ir para 31, senhor presidente, na minha avaliação, que eu vejo aí municípios com 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, tem 11 vereadores. Nós somos uma das poucas capitais que temos 21 vereadores.
essa questão de valores, como vem o doutor Ronaldo Luz dizer que não vai ter mais carros, a gente vai ter que se readequar com os valores que a gente tem. Simplesmente, doutor Ronaldo Luz. Se hoje tivesse que chamar mais 4 vereadores aqui para essa casa, logicamente que o presidente teria que tomar medidas drásticas para todos nós se readequar. Só isso. Teria que diminuir o combustível, teria que os carros não teria que diminuir a assessoria, teria que fazer isso. O presidente vai ter que fazer isso, como ele teve que fazer agora há pouco, para que o pessoal pudesse falar, teve que tomar atitudes. Então, vai ter que fazer isso, não tem prejuízo nenhum. Agora, se estão usando isso para usar de política, já de 2020, para estar mexendo numa conversa, isso e aquilo, fazer o quê? Cada um usa o que quer ao tempo que quer. Eu, que não vou ficar aqui ouvindo conversas, certo? Que eu já sei a minha opinião, infelizmente, certo? Então era isso que eu queria dizer e fiquem à vontade aqueles que querem fazer ao contrário. Muito obrigado, senhor. Agradeço, Vossa Excelência. Vendo mais senhores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos amanhã em horário regimental, próxima sessão ordinária. Boa tarde a todos. E agora